Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. Que o Senhor possa encontrar corações disponíveis e sensíveis à sua doce voz, em nome de Jesus. Nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. No capítulo 3, faremos a leitura do verso de número 1 ao verso de número 7. Evangelho de João, capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem achou diz amém. Quem não achou diz eu estou chegando lá. Vamos lá, vou esperar você. Os irmãos estão enxergando bem? Não? Fica a dica aí para o pessoal da iluminação, se conseguir melhorar o contraste lá, ou deixar um pouco mais escuro aqui na frente. Só toma cuidado com o texto que eu vou precisar ler o sermão. Vamos lá, gente. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nós vamos ler um outro texto também. Evangelho de João, capítulo 4. Acompanhe na sua Bíblia, verso de número 3. A partir do verso 3. Deixa eu só fazer uma correção. Nós não vamos ler, nós vamos ver o texto. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido.
Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Que o Senhor aplique a sua palavra, a sua verdade aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Baixe a sua fronte, feche os seus olhos e dedique esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Quantos vieram aqui a esse lugar e estão desejosos de ouvir a voz de Deus? Quantos? Amém. Ore comigo nesse instante, consagre esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos achegamos à Tua presença, Senhor, através do sangue do Cordeiro, por Tua bondade, por Tua infinita graça, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, clamamos ao Senhor e buscamos, Senhor Deus, a direção e o auxílio do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos, Senhor, entender a Tua verdade, Senhor, e a Tua vontade para as nossas vidas nessa noite, Pai. Consagramos esse tempo ao Senhor. Fala conosco, Pai. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, e o nosso coração, eles estejam sensíveis, Pai, à Tua voz. Eu te peço assim, em nome de Jesus. Amém. São 2 textos clássicos, 2 textos conhecidíssimos. O texto de João 3, o texto de Nicodemos, o encontro de Jesus com Nicodemos e o encontro de Jesus com a mulher samaritana. São 2 textos clássicos. E geralmente nós estamos acostumados a olhar para essas 2 narrativas e as interpretarmos de forma separada. Contudo, eu acredito que esses 2 textos, João 3 e João 4, eles não estão na ordem que estão, de forma despropositada. E eu não estou sozinho com esse pensamento, com essa reflexão. O doutor J. Carson, doutor em Novo Testamento, ele sugere que o evangelista teve a intenção de contrastar as 2 histórias. Mas Tim Keller, como você já ia vendo aí, ele vai mais além quando ele diz: quando ensinam sobre esse texto, as pessoas sempre tratam ou de um ou de outro, mas nunca os 2 juntos. Considero isso um erro. Creio haver um motivo para os 2 encontros aparecerem um após o outro nesse evangelho. O autor quer que os consideremos em conjunto. Vistos superficialmente, os 2 personagens parecem muito diferentes, e as suas circunstâncias são tão díspares que, à primeira vista, tem-se a impressão de que não poderiam ter nada a ver um com o outro. Mas o que existe de incomum entre esses 2 textos? O contraste entre Nicodemos e a samaritana é gritante. Ele é homem
ela é mulher. Ele é judeu, ela é samaritana. Ele é fariseu e mestre. Ela é uma mulher tida como inculta. Ele é membro do sinédrio. E ela é apenas uma mulher que vive uma vida imoral. Mas antes de respondermos a essa questão, o que é que esses dois personagens têm em comum? Eu convido você a analisar comigo esse diálogo memorável entre Jesus e a mulher samaritana. Um diálogo memorável, mas um diálogo também improvável, muito improvável. Mas por que, pastor, esse diálogo era um diálogo improvável de se acontecer? Aqueles que já frequentam a igreja há bastante tempo, que já ouviram esses dois textos, em especial esse texto da mulher samaritana, sabem que muitas barreiras que foram erguidas, erigidas, foram destronadas, foram quebradas por Jesus. Primeiro, aquela mulher, ela fica perplexa quando Jesus, ele simplesmente fala com ela, lhe dirige a palavra. Afinal de contas, como o próprio texto disse, como a mulher samaritana disse, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Judeus e samaritanos, eles eram inimigos e experimentavam uma rivalidade que se estendia por mais de 500 anos. Os judeus consideravam os samaritanos simplesmente pessoas inferiores, pessoas, homens e mulheres hereges, porque eram judeus que haviam se misturado com os cananeus e criado uma religião sincrética por conta do exílio da Babilônia. E se você lembra muito bem da história, no exílio da Babilônia, os judeus foram levados cativos para lá, mas um grupo de judeus permaneceram e ficaram. E esses judeus que permaneceram se misturaram com outros povos, inclusive com os cananeus, e foi daí que nasceram, foram criados os samaritanos. É interessante que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre esse relacionamento de afeto entre judeus e samaritanos, só para você sentir um pouco da atmosfera que eles viviam. Em seu comentário ele diz assim, de forma muito objetiva: um judeu considerava um samaritano combustível para o fogo do inferno. Imagina quanto ódio, quanto ódio entre esses dois povos. Enquanto Jesus falava com aquela mulher, eu fico a imaginar o que se passava no coração daquela mulher. Talvez aquela mulher estivesse pensando no meio daquele diálogo: esse homem, ele é diferente. Ele não me acha alguém de uma raça inferior. Ele também não me julga ser inferior pelo fato de eu ser uma mulher. Ele também não acha que vai se contaminar se eu der de beber a ele no mesmo vaso que eu estou tocando. Ele não se acha superior a mim pelo simples fato de eu ter uma crença diferente da dele. E como o pastor Ariovaldo Ramos, ele disse em uma mensagem falando sobre isso, em um texto também do seu blog, preconceito é o suprassumo da autoveneração. Qualquer pessoa que discrimine outro ser humano, palavras duras, ele diz, é réu do inferno. Contudo, aquela mulher estava diante do Deus que não faz acepção de pessoas. Quem é esse homem que não liga para um possível escândalo? Imaginem que um rabino na época de Jesus, ele não poderia falar em público com a própria mulher. Imagina que Jesus falou com uma mulher estrangeira e também depois em público. Jesus, ele não tinha medo de ser visto com aquela mulher. Jesus valoriza aquela mulher. Jesus lhe trata como alguém criada à imagem e semelhança do Pai. Jesus dá àquela mulher
uma voz. Quando Jesus diz, dá-me de beber, Jesus passa por cima de todas as barreiras, de todos os divisores humanos, para estabelecer uma conexão com aquela mulher. E como você que já ouviu esse texto sabe, Jesus rompeu barreiras raciais, culturais, a barreira do gênero e a barreira moral, da qual nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Jesus, ele se mostra aberto e afetuoso a essa mulher. Jesus, ele olha para essa mulher com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, mas isso não evita o confronto. Mesmo assim, Jesus a confronta, mesmo assim, Jesus ele vai lá e toca na ferida. Olha só o que os textos dizem. Vou precisar da ajuda de vocês. Jesus respondeu e disse-lhe, vocês. Mas guarde isso no seu coração, que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, vai, chama o teu marido e vem cá. Até aí. Vai, chama o teu marido e vem cá. É interessante que quando essa mulher ela ouve a expressão eternidade, ela fala, eu quero dessa água. Eu preciso beber dessa água. Mas aí Jesus diz para ela, olha, você quer beber dessa água? Vai e chama o teu marido. E como vocês viram, essa mulher diz, envergonhada e talvez constrangida, eu não tenho marido. E Jesus fala, disseste bem, porque você diz muito bem, porque você teve 5 maridos. E o camarada que está contigo hoje, ele não é teu marido. As palavras de Jesus causam dor ao coração daquela mulher, mas não como o chicote do executor, mas como o bisturi do cirurgião. Jesus não queria machucá-la, mas Jesus queria curá-la. Quando a mulher pede água, Jesus estabelece uma condição e diz, vai e chama o teu marido. Mas por que Jesus fez isso? Será que Jesus não queria constranger essa mulher? Para receber a água viva, ela precisava reconhecer o seu estado de pecado. E pecado é um conceito que a gente vai abordar também daqui a pouco de forma mais específica. E ela também precisava reconhecer que a fonte da qual ela estava bebendo era insuficiente para matar a sua sede. É interessante que, depois desse diálogo, depois dessa sequência de palavras, ela vai conversar com Jesus sobre adoração. Jesus confronta ela, falando da realidade moral dela, e parece que ela meio que tenta se esquivar, tenta fugir do diálogo, mas Jesus, ele mesmo assim, conversa com ela sobre adoração. E olha o que o texto diz. Ela pergunta, o texto diz assim, porque tive 5 maridos, e o que agora tens, Jesus diz, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E ele diz, olha, isso você disse com verdade. Disse-lhe a mulher samaritana, vejo que és profeta. E o que é que ela pergunta? O que é que ela diz em negrito? Essa mulher, ela tem a sua vida moral totalmente desajustada, mas quer falar com Jesus sobre adoração, e Jesus conversa com essa mulher sobre adoração. Mas Jesus disse para ela, mulher, a questão da adoração não tem a ver com um monte. A questão da adoração não é se você vai adorar em Jerusalém ou em Gerezim.
Não importa. A questão é você se relacionar com Deus em espírito e em verdade. Jesus está no controle do diálogo mais uma vez. Ela tenta de alguma forma escapulir, mas Jesus ele chama a atenção dela para a necessidade de uma vida de adoração. Mulher, não se preocupe com o lugar. Vai chegar a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. A adoração não está relacionada ao lugar, mas sim ao coração. E o coração dessa mulher, um coração sedento. Quando eu olho para a vida da mulher samaritana, eu vejo o retrato da vida de muita gente. Alguém que buscou em muitas camas saciar a sua sede existencial. Alguém que buscou em um relacionamento após o outro plenitude, mas só encontrou solidão. O que é capaz de trazer satisfação ao seu coração? Espera aí, pastor, eu já sou crente, mas responda com sinceridade. O que é capaz de dar uma vida real de satisfação a você? O que vem à sua mente? O que você acha que você precisa? Alguns de nós têm apostado todas as fichas no amor romântico. Ah, pastor, eu só vou ser feliz se eu tiver alguém para amar. Eu só vou ser feliz se eu tiver alguém do meu lado, pastor. Outros já pensam no sexo. Apostam todas as suas fichas no sexo. E acham que conseguirão a plenitude através de instantes de prazer, mais instantes de prazer, mais instantes de prazer. Alguns têm apostado tudo na sua carreira profissional, outros na política, outros têm investido o seu tempo buscando sentido nas causas sociais, e outros, que nós já estamos cansados de saber e falar, estão buscando essa plenitude, essa realização no dinheiro, através das posses e através daquilo que o dinheiro pode dar. É a pessoa que só consegue ficar em paz quando a conta bancária está azul. É a pessoa que depende daquilo para estar em paz. Essa mulher, ela buscou satisfação em 6 relacionamentos. Ela buscou aquilo que só Jesus podia dar para ela. Aquela mulher mergulhou de cabeça em uma relação após a outra. E no último relacionamento, o texto vai dizer, Jesus confronta ela e ela diz que o camarada não era marido dela. Ela estava juntada, amigada, amaziada, não tinha um compromisso com aquele homem. E sem medo de errar, eu diria que aquela mulher que queria tanto saber, tanto conhecer sobre adoração, acabou adorando os homens com que se relacionou e o sexo que eles podiam dar. Quantas pessoas, quantos jovens da nossa geração estão pulando de cama em cama, em relacionamento fútil, atrás de relacionamento fútil, buscando sentido, significado. O sexo para a nossa geração se tornou um Deus, um ídolo. E eu fico a pensar não só nos jovens, mas quantos casais casados que acreditam que só terão plenitude e paz se buscar um relacionamento fora de casa. E a cada dia que passa, isso tem se tornado mais comum. Homens e mulheres tentando matar sua sede de significância com relacionamentos fora de casa. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Permita-me apresentar-lhe um argumento contemporâneo de um escritor norte-americano chamado David Foster Wallace, como vocês estão vendo. Um camarada que chegou ao topo da sua profissão. Ele foi um romancista pós-moderno, ganhador de prêmios e best-seller. E ele disse essas palavras, proferiu essas palavras no discurso de formatura da faculdade de Kenyon. Olha que interessante o que esse homem, não religioso e não cristão, ele diz. Todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que vamos adorar.
E a razão que nos constrange, talvez, a escolher um tipo de Deus para adorar, está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Vão te consumir, vão te destruir. Se adorar o dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra o real sentido da vida, ou na vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente, jamais sentirá que tem o bastante. É verdade. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual, e sempre você se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes de seus entes queridos, enfim, o enterrarem. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitando de mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore o seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará sendo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olhe, preste atenção, essas formas de adoração, na perspectiva dele, não são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconscientes. São uma espécie de configuração padrão de todo ser humano. E como eu disse, Wallace estava longe de ser um religioso, mas acreditava que todas as pessoas acabavam adorando alguma coisa, e eu concordo com ele. O ser humano, ele sempre está adorando alguma coisa. A gente só precisa identificar o que ou quem. Todos acabam confiando em alguma coisa em sua peregrinação por sentido, por plenitude na vida. Mas ainda assim acredito que muitos de nós não são capazes de perceber a sede da própria alma. E como diz o Tim Keller, enquanto acreditamos haver uma possibilidade muito boa de concretizar os nossos sonhos, porque quando a gente conquistar a gente vai ser pleno, enquanto acha que ainda pode ter sucesso, você experimenta o vazio interior como um impulso e a ansiedade como esperança. Confundimos tudo. E nós podemos viver quase a vida inteira sem admitir a nossa sede espiritual, a nossa real necessidade espiritual. E é interessante porque quando nós chegamos nesse ponto da mensagem, nós temos exatamente o contraste, o link entre os textos trabalhados. Talvez você olhe para essa mensagem e diga com muita humildade: pastor, a história dessa mulher já foi a minha. Pastor, a história dessa mulher tem sido, pastor, a minha história. Isso tem tudo a ver comigo. Eu tenho buscado, pastor, satisfação para a minha alma nos lugares errados. Eu tenho adorado outras coisas que não Deus. Mas talvez você diga: pastor, essa mensagem não tem nada a ver comigo. Eu não sou uma pessoa imoral como aquela mulher, pastor. Eu não sou um desajustado, uma desajustada emocional, um descompensado, pastor. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu diria para você que existe uma grande possibilidade de você estar adorando a sua própria moralidade. E é exatamente nesse ponto que os textos de Nicodemos e da mulher samaritana se unem. Porque quando nós olhamos para a vida da mulher samaritana, para o seu estereótipo, vemos alguém que tem muitos pecados, alguém que está sobrecarregada de pecados, alguém que precisa de salvação. Mas o estereótipo de Nicodemos é diferente. Nicodemos é um homem, um nobre, um prestigiado, como diz a mensagem. Um homem íntegro, de boa índole, um homem humilde. E de verdade, Nicodemos era um camarada humilde. Para um camarada na posição de Nicodemos se aproximar de Jesus, um jovem, mestre, sem formação acadêmica daquela época, e chamar de rabi, chamar de mestre,
ele precisaria ser um homem de verdade muito humilde. Nicodemos também, ele não era alguém derrotado. Nicodemos não era alguém com fragilidades emocionais. Era um líder civil, membro do Sinédrio, da Suprema Corte dos Hebreus. Ele era próspero. Ele era um religioso devoto e reto. Talvez entre os fariseus não poderia se encontrar um religioso com tanta boa fé quanto Nicodemos. E talvez você esteja se perguntando, pastor, você está quase descrevendo aí um homem quase perfeito. O que porventura faltaria a esse homem? O que faltaria a você se você se identifica com Nicodemos? Jesus, ele nos dá a resposta sem arrodeios. Vocês bem forte, ambos e Jesus, ele olha para Nicodemos, e mesmo depois de Nicodemos, com muita humildade, falar para ele, olha, eu sei que Deus está contigo, porque os sinais que você realiza, só alguém mesmo tendo um relacionamento com o Senhor, Deus está contigo. Ele agrada a Jesus, chama Jesus de mestre, mas Jesus, sem arrodeio, olha nos olhos de Nicodemos e diz, você precisa nascer de novo. Jesus está dizendo a Nicodemos, olha Nicodemos, você pode ter uma conduta até exemplar, mas se você não nascer de novo, você continuará espiritualmente morto e não verá o reino de Deus. Quantas pessoas eu já ouvi na vida, centenas, que se apoiam ou se apoiaram na sua moralidade, que se apoiaram nas suas próprias conquistas, que acreditavam na salvação por mérito. Quantas pessoas? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Ah, pastor, eu nunca roubei, pastor, nunca matei, não tenho vícios, pastor. Ah, pastor, nem tenho inveja. Não sei se dava para acreditar não, mas era quase um ser humano perfeito. E as pessoas se escondem atrás dessa máscara superficial de bondade. Mas Jesus, ele olha para Nicodemos e diz, Nicodemos, não se surpreenda quando eu digo que você precisa nascer de novo. E é interessante quando nós refletimos sobre a metáfora do novo nascimento, porque é interessante que ninguém escolhe como nascer ou quando nascer. Ninguém tem controle sobre a hora do nascimento. Não há esforço próprio, não há mérito algum. E Jesus está comunicando a Nicodemos, Nicodemos, a salvação que eu tenho para oferecer para você não é através dos seus esforços, não é através dos méritos, vem do Pai, vem do céu. E Jesus, ele está dizendo para Nicodemos, olha Nicodemos, cuidado com a religiosidade, cuidado com a sua religiosidade. E tem um texto que eu acho fantástico e que serve de alerta para todos nós, cristãos, que estamos há bastante tempo dentro da igreja, religiosos. Mateus 21, 31, esse texto não está aqui. Mas Jesus, ele certa vez disse, olha, cuidado com a religiosidade de vocês. Em verdade vos digo, que muitos publicanos, cobradores de impostos, e muitas meretrizes, prostitutas, entrarão adiante de vós no reino de Deus. Imagina Jesus, ele se fazendo presente e dizendo para a congregação, tomem cuidado, porque muitos publicanos, cobradores de impostos, homens corruptos, e muitas mulheres prostitutas, meretrizes, estão indo adiante de vocês, estão indo na frente, quando o assunto é entrar no reino de Deus. Por quê? Porque eles são pecadores, mas eles têm mais sensibilidade, têm mais chances de reconhecer os seus pecados do que cada um de vocês. Ambos precisam de salvação. Por causa do quê, pastor? Por causa do pecado.
O contraste entre Nicodemos e a samaritana é gritante. Mas o que existe em comum entre os dois? E eu já disse, é aqui mesmo, é o pecado, gente, é o pecado. Ambos precisam ser salvos do pecado. Jesus não fala para Nicodemos, olha, ele não vai para o lado da sua falta de satisfação com uma mulher samaritana, dizendo, olha, posso lhe oferecer da água da vida? Ele não faz isso. Jesus o confronta por sua autossatisfação presunçosa. Jesus confronta a moralidade de Nicodemos e declara, Nicodemos, você tem necessidade de nascer de novo. A salvação não se conquista por mérito, mas sim pela graça. E salvação não se conquista, na verdade, você apenas a recebe. É fruto da graça. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É o que, gente? É dom que vem de Deus. E é impossível falar desses dois encontros sem tratar do pecado. Eu sei que quando nós pensamos no pecado, ou ouvimos essa palavra pecado e pecador carregam uma bagagem cultural muito grande. E eu entendo que muitas pessoas que não são cristãs ficam temerosas ou horrorizadas ao ouvir os cristãos empregá-la. Infelizmente, essa palavra tem sido usada para marginalizar e coisificar pessoas que não são cristãs, pessoas que não pertencem à mesma fé. A compreensão bíblica adequada do pecado, ela é muito radical, muito abrangente, e ela diz, olha, tome cuidado quando se você, por um acaso, vier chamar alguém de pecador. Essa palavra, essa expressão nunca deve ser utilizada como uma arma, porque se reverterá contra qualquer um que tente empregá-la dessa maneira. Pastor, o que a Bíblia fala sobre o pecado? A Bíblia diz, meus irmãos, que ninguém, absolutamente ninguém, nem eu, nem você, nós conseguimos escapar do veredito do pecado. Romanos 3,23, eu sei que você sabe o texto. Pois todos... Quem foi que pecou, gente? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Como certa vez disse o evangelista Moody, com muita sinceridade, Moody diz, olha, é só pela graça de Deus que eu sigo. A chamada bondade do homem nada mais é do que uma capa que vestimos sob pressão social. Aqui dentro, olhando assim, todo mundo é bonzinho. Mas se olharmos mais de perto, se convivermos mais junto do outro, nós vamos perceber a quantidade de falhas e limitações e fragilidades, por que não pecados, uns dos outros. Em termos morais, o homem da nossa atualidade, o homem da nossa geração, não é melhor do que o homem do passado, de 1000, 2000, 3000 anos atrás, não é. Quando nós lemos a história, nós só verificamos que o homem, ele é um pecador desde sempre, que o homem é pecador desde sempre. Com tantos avanços no conhecimento científico e na tecnologia, o homem só aprendeu a inventar novos jeitos de cometer os pecados antigos. E pensando na lógica, na dinâmica da tecnologia, o que a tecnologia nos oferece, antes o homem pecava de uma forma, agora ele peca através da internet, das redes sociais, e por aí vai. Ele trai via rede, ele inveja via rede, ele adora coisas via rede, tudo via rede. Os tempos mudaram, só que o homem não mudou. Esse texto também não está aí, João 4, 28. É um texto, é uma parte do texto, aliás, está aqui. É um texto que eu acho simplesmente fantástico. O texto diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade.
Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo, nós não precisamos de mais nada para matar a nossa sede de significado, de significância da nossa alma, da nossa existência. Não precisamos de mais nada. E aquela mulher, ela esqueceu o que ela fora fazer. Ela foi tirar água para matar a sua sede física. E ela recebeu água, a água viva, a água que a faria jorraria dentro de si e a levaria para a vida eterna. Isso é fantástico. Jesus a amou. Jesus olhou para ela com um olhar de misericórdia. Mas Jesus não deixou de falar para ela que em sua vida existiam muitas coisas a serem mudadas. Jesus amou Nicodemos. Amou tanto Nicodemos que ele disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Jesus estava dizendo a Nicodemos: Nicodemos, tome cuidado com a sua religiosidade. A religiosidade do homem pode ser muito perigosa. Você é um homem de boa fé, mas Nicodemos, não há nada do que você faça, nada do que você faça será o bastante para você se salvar. E todos os caminhos de adoração a outras coisas será um caminho distante do caminho que eu tenho para você. Nicodemos, a nova vida que eu lhe ofereço não é conquistada por méritos. Não é. E quantas vezes nós somos tentados a lembrar das coisas que nós fazemos, as coisas boas que nós fazemos pelos outros? Quantas vezes nós somos levados a lembrar das nossas contribuições generosas, do nosso suporte generoso ao nosso irmão no momento de fragilidade, ao serviço que prestamos à igreja, à sociedade, como nós nos vamos apoiando nisso? E na nossa linguagem do evangeliquez, a gente vai juntando pedra na coroa. Quantas vezes a gente esquece de comunicar com a nossa vida e por meio das nossas palavras, aqueles que não conhecem a Deus, que nós precisamos dessa salvação também. Que um dia nós entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo e tivemos a nossa sede de significado saciada nele, porque sozinhos a gente não ia conseguir ser salvo. Eu não ia conseguir me salvar e você não ia conseguir se salvar. E às vezes quando a gente fala para o outro que ele precisa de salvação, ele só entende que ele é pecador e que nós não somos. Precisamos melhorar nossa comunicação. E uma outra coisa muito interessante, para finalizar, a pergunta é: por quê? Por que essa mulher descobriu a salvação? E a resposta é simplesmente sublime. Porque Jesus, ele teve sede. E você sabe por que Jesus ele teve sede? Porque ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e deixou o seu trono de graça e se fez homem, habitou entre nós, pisou esse chão para nos salvar e para nos ensinar a viver. E essa mulher só pôde ser salva, só pôde encontrar a água viva porque Jesus, ele escolheu amar o homem, ele escolheu amar o pecador, ele escolheu ter sede. Jesus, ele diz: eu não vim para julgar o mundo, não foi essa a missão que eu recebi de meu Pai, mas eu vim para salvar o mundo.
E se você veio aqui essa noite e acha que Deus ele está distante de você e que Ele é seu inimigo, eu quero dizer para você que o Evangelho, ele diz que Deus ele te ama. E que Ele veio morrer na cruz tão somente por você. E que através dele, do seu sacrifício, nós temos paz com Deus. Agostinho, certa vez, ele, falando sobre encarnação, ele disse: o Criador do homem tornou-se homem para que ele, o governante das estrelas, pudesse mamar no peito da sua mãe, para que o pão da vida pudesse ter fome, a fonte da água viva pudesse ter sede, para que a luz dormisse, o caminho ficasse cansado em sua caminhada, para que a verdade pudesse ser acusada de falso testemunho, o mestre fosse açoitado por chicotes, o fundamento, o alicerce fosse elevado sobre o lenho, para que a força enfraquecesse, para que o médico fosse ferido e para que a vida pudesse morrer. O Verbo se fez carne, para que o homem pudesse enxergar Deus. Jesus se fez carne também para que aquela mulher samaritana pudesse enxergar Deus, e o quanto Deus a amava, e o quanto Deus queria transformar a sua vida. Jesus não veio para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Você pode dizer amém? Nesse momento eu vou pedir que o grupo de louvor cante uma canção de adoração ao nome do Senhor, dizendo que nós queremos ser esse jardim regado e cuidado por Deus. Adore ao Senhor você também, e agradeça a Ele pelo seu amor em nome de Jesus. Vamos adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Nesse momento eu peço que você feche os seus olhos, baixe a sua fronte, e que você permaneça ligado ainda a essa mensagem, a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que já é cristão, que já conhece ao Senhor, mas tem se afastado da fonte da água viva, que tem com os seus olhos se permitido olhar outras realidades, que tem sido tentado a buscar contentamento, felicidade em outras coisas que não o Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão, lembre da graça e do poder do Deus que te salvou, e volte os seus pés, volte os seus olhos para o Senhor, volte os seus olhos para a palavra, busque relacionamento com o seu Deus, o Deus que traz direção, o Deus que traz discernimento, o Deus que fala, o Deus que traz vida. Se prostre diante dele
e busque contentamento nele, na presença dele, em mais lugar nenhum. E se você veio aqui essa noite e você talvez se identifique com uma pessoa não cristã, eu quero dizer para você que Jesus, ele teve sede, escolheu ter sede por você, por amor a você. E não importa se você se identifica com a samaritana, não importa se você se identifica com a vida de Nicodemos, o que importa é o que o Senhor Jesus, Ele quer trazer esperança para você. Ele quer trazer significado para a sua vida. Ele quer te dar vida eterna. Ele não te criou longe para viver longe dEle. Ele te criou para viver para o louvor da glória dEle. E nesse momento, eu quero falar com você que não é cristão, que se identifica um não cristão. Eu quero convidar você, se o Senhor falou ao seu coração nessa noite, para que você entregue o controle da sua vida nas mãos dEle. Se você tem o desejo de beber da água viva, experimentar a paz, a plenitude, o contentamento que vem de Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão. Estenda a sua mão onde você estiver. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Mais alguém ali no canto? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu vi vocês dois aqui à direita. Mais alguém quer entregar o coração a Jesus Cristo? A vida, o controle? Eu vi você, eu vi uma criança aqui. Não vamos desprezar as crianças. Jesus disse: deixe vir as minhas criancinhas, não as impeçais. Pode vir a criança também. Mais alguém, você veio aqui essa noite, Deus falou com você, e você tem certeza que o Senhor falou com você? Levanta a sua mão, sem medo, sem reservas. Não fique preocupado com o que seus amigos vão achar, com o que seus familiares vão achar, mas fique preocupado com o que o Senhor, o seu Deus, irá achar. Mais alguém que veio aqui essa noite? Estenda a sua mão sem medo. O Senhor Jesus, Ele te ama. Ele morreu na cruz por você. Ele quer ser o seu Senhor. Eu não vou me demorar com esse apelo. Existe mais alguém? Mais alguém? Estenda com convicção a sua mão. Vence o medo. Levante a sua mão. Eu vou pedir que aqueles que levantaram as suas mãos com coragem, venham aqui à frente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por sua vida, por sua entrega. Enquanto eles vêm, se Deus está falando com você, levanta e vem. Não tenha medo, não tenha receio, levanta e venha. Venha, pode vir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir que todos fiquem de pé. E você ainda pode vir agora, pode vir durante a canção, durante a oração, depois do culto, se quiser vir, pode vir. Nós vamos orar ao Senhor, consagrando a sua vida a Ele. E nesse momento eu vou pedir que a nossa banda adore ao Senhor mais uma vez. Vamos adorar o Senhor, que é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Voa em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para teu louvor. Eu quero chamar o pastor Carlos para vir aqui.
E se junte alguém, estenda suas mãos sobre eles e ore ao Senhor por essa decisão tão importante que eles tomaram nessa noite, noite de entrega, de consagração de vida. Eu vou pedir para o pastor Carlos orar ao Senhor, apresentando essas vidas ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, bendito seja o teu nome, Deus. Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor, porque o teu evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós te louvamos, Senhor, porque hoje nós celebramos e nos céus também há uma celebração, porque pecadores se arrependem e chegam aos pés da cruz de Cristo. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada pessoa que está aqui à frente, Senhor, entregando o seu coração, entregando os seus pensamentos e todo o seu ser ao Senhor. Que o teu Espírito Santo os console, os conforte, os oriente, faça morada em suas vidas e cumpra-se a tua palavra em cada dia da história desses irmãos e irmãs. Que eles vivam a tua promessa de que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Dá consciência aos nossos irmãos e irmãs da salvação no Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda enquanto igreja do Senhor a amá-los, a acolhê-los, ser um instrumento do Senhor nas suas vidas, e que eles prosperem nos caminhos do Senhor, Deus, que eles tenham alegria em te servir, que eles amadureçam e cresçam no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, por tua palavra hoje, que alcança nossos corações, que nós possamos ter uma vida de adoração ao Senhor em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus, nos guarda durante toda essa semana, Senhor, em todo o nosso viver. Que nós possamos ser luz e sal onde estivermos e conduzidos a cada dia pela graça do Senhor, prossigamos adorando ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Glórias a Deus. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor dê uma semana debaixo da bênção dele. Em nome de Jesus. Amém.